Olá, como vai? Sou Carlos Barroso e o Cena Política. Com as manifestações de junho, que levaram mais de 1 milhão de pessoas às ruas, os políticos, de certa forma, entraram em parafuso, já que não tinham respostas precisas, claras, para a movimentação que tomou conta do país. Hoje, mesmo depois das tentativas das centrais sindicais de ocuparem o rastro das manifestações, sem sucesso semelhante, como os governos, partidos e políticos estão se articulando. Concretamente, aprenderam lições com a tomada das ruas? E a presidente Dilma, depois de errar a mão ao propor uma constituinte e depois um plebiscito que levasse a uma reforma política, ela está conseguindo se recompor, politicamente falando, para debater essas e outras questões desse Brasil que a gente espera que mude para melhor. Cena Política convidou Rudá Rissi, sociólogo e cientista político, doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp, foi consultor da ONU, professor da PUC-MG, diretor do Instituto Cultiva, integrante do Fórum Brasil de Orçamento e também do Observatório Internacional da Democracia. Rodrigo Freitas, repórter especial do jornal O Tempo, debatedor da Rádio Vivo da Itatiaia, foi repórter de política e subeditor de O Tempo. Trabalhou nas rádios Band News, FM, onde foi âncora, e CBN, na mesma função. Atuou também nas rádios Itatiaia, como repórter e apresentador, e na Alvorada, no esporte. Ana Flávia Gussen, repórter de política do jornal Hoje em Dia, graduada em jornalismo e em marketing. Foi repórter política também do jornal O Tempo. Foi assessora do PMDB de Minas e trabalhou na campanha PT-PMDB ao governo de Minas. E do PT para a presidência da República. Rudá, vou começar rolando a bola com você. Os políticos, ao que parece, não estão se recompondo muito bem. Há uma certa inércia. E a gente vê aí na Câmara dos Deputados, estão querendo voltar agora com a aprovação das contas do passado, contas sujas, e também afrouxar a prestação de contas dos recibos. Como é que você está analisando esse papel dos políticos no pós-manifestações? Olha, tem uma frase clássica da política que diz o seguinte: você quer saber qual é o caráter de uma pessoa, dê o poder a ele. Eu acho que o que está sendo revelado nesse momento é o que eles são. De uma certa maneira, quando você não tem a população na rua, que é o detentor real do poder político, você começa a se concentrar muito na lógica da corte, né? Naquelas negociações internas, dessa engrenagem política oficial, formal, e você se esquece exatamente do que eles são, porque você vai se acostumando com a paisagem. Então, com aquelas as maneiras, os acordos, os vícios, a fala empolada, o melhor terno, há uma disputa entre deputados. Empola a fala e o bolso enche. Pois é. Então, você os encontra sempre nos mesmos restaurantes de Brasília, sempre nos melhores lugares. Então, você vai se acostumando com essa paisagem. Quando o povo volta às ruas, aí fica revelado o que eles são. Eles não são representantes. O grande problema, a crise que nós estamos vivendo, não é uma crise institucional. O que nós estamos vivendo é uma crise de representação política. Aquilo que nós já falamos tanto na vida política do Brasil, agora está mais do que revelado. E mal as pessoas saírem das ruas, começam então esses festivais de decisões completamente anacrônicas, ao contrário do que as ruas pediram, como se fosse um escárnio, como se os nossos eleitos dissessem: agora vocês voltam para suas casas, que nós vamos voltar, a elite vai continuar a governar como sempre. E eu estou querendo, depois que vocês aí façam suas perguntas, mas só complementando com uma questão. E tudo isso, esses projetos, têm assinatura do deputado Vacarezza, que foi líder do Lula e líder também da Dilma, né? Líder de governo, o deputado do PT. Pois é exatamente essa composição, né, que nós estamos vendo no poder, que envelheceu precocemente. Né? Mal chegou ao poder e começa a envelhecer precocemente. Qual é o problema? O problema é que o outro lado, a oposição,
que poderia então substituir, é idêntica à situação em termos de prática política. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma que no ano que vem, durante a Copa, nós vamos ter mais uma grande manifestação que vai colocar em xeque outra vez a representação real dessas pessoas no Congresso e nos palácios de governo. Rudá, só uma questão. Não sei se você concorda com essa análise, mas o PT, o PT, a CUT, a UNE, sempre foram os responsáveis por discutir mais a política nas ruas, sempre dominaram os movimentos populares, e de repente o PT chegou ao poder, consequentemente essas instituições chegaram ao poder. Você acha que faltou alguém para substituir esse vazio aí na sociedade, já que tendo em vista que os movimentos que antes eram de esquerda foram para o poder, né? Principalmente os que eu citei. Você acha que faltou isso ou não? Eu acho que teve uma confluência, né? Ou seja, primeiro problema, as organizações confessionais ligadas às igrejas mais progressistas e ONGs. O que aconteceu nesse campo? Uma profunda crise de financiamento nos anos 90. As grandes organizações internacionais, tanto da social-democracia europeia, fundações, igrejas, né, entidades ligadas a esse campo, como a Misério, Pão para o Mundo, é muito conhecida em quem atuou nesse período, essas instituições começaram a reduzir o financiamento que era feito para começar a jogar mais peso no acompanhamento da América Central e da África. E depois do leste europeu, com a queda do Muro de Berlim. Então, assim, há uma reorganização dos financiamentos. Com o Brasil crescendo, né, a partir, principalmente da segunda gestão do governo Lula, aí então se abandonou de vez o financiamento. Eu tive, por exemplo, numa reunião de financiadores no México, e eu lembro dos ingleses e franceses falando o seguinte: olha, agora a questão não é se nós vamos ajudá-los, a questão agora é quem vocês vão ajudar na América Latina, que são muito pobres, e vocês são os ricos da América. Depois dos Estados Unidos, vocês é que comandam a economia. O que vocês estão discutindo em relação à cooperação internacional? Bom, esse é um campo. Esse campo, ele se safou nos últimos anos fazendo convênios com o governo federal. Mas não só com os governos estaduais e municipais. Por exemplo, na cidade de São Paulo, várias ONGs que trabalham com famílias e crianças e adolescentes em situação de risco fizeram convênios muito importantes com o governo Kassab, né? Antes da vitória, portanto, do Haddad. E eles praticamente engessou essas entidades, porque na prática eles passaram a terceirizar o serviço. Bom, campo sindical já é outra coisa. O campo sindical sempre foi muito voraz. E aí, nesse caso, eles já estão no centro do Estado. Na gestão Lula, passaram a ser o centro do Estado. Eu não estou falando do governo, estou falando de Estado mesmo. Então, eles comandam muitos recursos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, eles comandam os fundos de pensão, que hoje comandam grande parte das acionistas minoritários de bancos importantes, como Itaú, por exemplo. Eles discutem as agências reguladoras, estão dentro do Ministério do Trabalho. Você acharia que é por causa desse aparelhismo, isso é chamado de aparelhismo, é que essa manifestação convocada pelas centrais sindicais não conseguiu, de uma certa maneira, se impor? O que nós vimos no dia 11 foi as manifestações dos anos 60. Essas centrais que hoje são parte do governo, pode-se dizer que elas também não representam o trabalhador de chão de fábrica. Então, veja, é aí que eu acho que eles têm sucesso como centrais sindicais? Eles têm. Se nós pegarmos os dados do DIEESE, nós vamos ver que o aumento real de salário das categorias mais organizadas e que estão nas centrais foi constante. Qual que é o problema? É que eles não estão mais no chão da fábrica. Então, retomando a tua fala. O que aconteceu na Europa nos anos 90, quando ocorreu isso, né? As grandes centrais sindicais, ou eram ligadas à igreja, ou ao antigo Partido Comunista, Social-Democrata, eles entraram nos governos, né? Eu fui em alguns países que você via assim, na reunião da executiva do partido X, você via uma cadeira, você perguntava, mas essa cadeira é de quem? É da central sindical. E a mesma coisa na central sindical. Nas reuniões da direção da central, sempre tinha a cadeira dos partidos aos quais eles estavam vinculados. Então, é o que se chama neocorporativismo, é quando as centrais discutem as políticas públicas e comandam os governos, né? Com os governos. Né? E o que aconteceu na Europa? Começaram a criar comissões de fábrica, de representação de cada empresa,
para negociar com o empresariado e, em determinado momento, o sindicato não entrava mais. A central sindical não entrava mais. Eu vi situações na Europa de encontros de central sindical público, de repente você ter comissão de fábrica jogando pedra nos dirigentes sindicais. Vocês... Isso pode ter uma reprodução aqui, não sei entender? Eu acho que a manifestação de junho no Brasil, eu já disse aqui, na outra vez que eu vim no seu programa, eu acho que ela virou a página do país. O Brasil entrou no século XXI em junho desse ano. Nós ainda estamos no século XX, agora nós viramos a página. Obviamente que esses políticos tradicionais e a elite política, aí vem as centrais sindicais, ela num primeiro momento, ela vai para a defesa. Alguns poucos ousados líderes tentaram falar algo que tentasse traduzir um pouco o que estava se falando nas ruas e trazer para o campo político. Mas eles foram solapados em poucos segundos, né? Então nós tivemos algumas pessoas que falaram, nós temos que pensar em chamar uma espécie de colegiado para a reforma política que não tenha partido, que tenha voto candidato avulso e assim por diante. Mas essas pessoas foram abafadas. Eu acho que vão ser reciclados de qualquer maneira. O primeiro momento de defesa, depois vão ter que mudar. Rudá, no meio desse contexto todo, você acha que há espaço hoje? Porque a gente tem hoje uma crise que está se abatendo sobre os governos, né? E essa crise está sendo sentida principalmente pela presidente Dilma Rousseff com uma queda brusca na popularidade nas últimas semanas, depois que as manifestações começaram. Agora, a gente sabe também que esse estilo, como você disse, de político tradicional que a gente tem hoje, já está causando uma certa repulsa nas pessoas, né? E a oposição, ou aqueles que hoje são oposição, você acha que eles estão preparados para tentar chegar a esse governo e para fazerem parte ou para serem uma nova representação, para criarem uma nova forma de representação? De maneira alguma. A oposição no Brasil, em primeiro lugar, se revelou incompetente nos últimos 10 anos. Eles não conseguiram emplacar nem na época da grande crise do Mensalão, não conseguiram emplacar nada. Ou seja, eles são incompetentes, não têm proposta para o país. Infelizmente, é uma brincadeira de mau gosto. Há, porém, algumas forças políticas que, justamente porque são meio outsider, que eles estão meio fora do jogo político, que me parece que tem alguma expressão. É o caso da Marina Silva, mas ela, justamente, o que ela tem de mais positivo é o negativo dela. Ela não sabe ocupar o espaço político e se tornar uma líder nacional. E não tem musculatura nacional, né? E há outros casos, né? Que nós estamos, até mesmo o PSOL, né? O PSOL vem crescendo, mas também não tem musculatura. Eu acho que o ano que vem nós vamos ter uma enxurrada de voto branco e nulo. Rudá, eu vou ter de dar um intervalo e depois nós voltamos a discutir esse tema aqui. Você disse, o cientista político disse que as manifestações mudaram a página da história do país. E os políticos? Será que eles estão conseguindo mudar, virar essa página? Vamos ver esse debate daqui a pouco no Cena Política. Voltamos com Cena Política. Rudá, então, pelo que você está falando, de uma certa maneira, os políticos não conseguiram virar essa página. Não, e eles são os principais responsáveis pela crise que eles vivem. Eu vou explicar por quê. Vamos imaginar o seguinte, você tem, de repente, uma situação de crise, das pessoas saindo às ruas com várias agendas
e saindo de maneira desorganizada, mas de maneira pacífica ao mesmo tempo. Você que está no campo institucional, percebendo que há um clima de insatisfação geral sobre a política, as políticas públicas, mas não é exatamente educação, saúde, é mais uma ojeriza pela ausência do representante no dia a dia, que ele vive melhor do que os representados. E aí o que você faz? Qual que é o caminho? Qualquer político experiente sabe, eu lembro aqui do Dr. Ulisses, mas não só ele sabe que ele tinha que criar um canal de institucionalização da rua. Ou seja, ele tinha que puxar a rua para dentro do canal institucional. Porque se ele continuasse a confrontar com a rua, ou ceder demais, né, aquela história, tão rápido para atender que parece covardia, mas se ficar tão longe parece descaso, ele tinha que medir a distância e trazer a rua para o campo institucional. Aí, quem falou sobre isso foi a presidente Dilma. Você acha que... Corretíssima a ação dela. A questão do plebiscito. O plebiscito... A história da Constituinte exclusiva realmente há um problema técnico, seria inconstitucional. Mas outros, até ex-presidentes, chegaram a defender isso em outras situações. Depois até mudaram de opinião. Aquele vai e volta, né? Bom, mas aí até é o jogo político, eu acho que é legítimo. Mas a questão não é essa. A proposta central era, vamos fazer um plebiscito. O que é o plebiscito? O plebiscito significava você conformar e colocar uma camisa de força nos deputados de maneira alguma. Você reduz o plebiscito a duas questões. Mas o que você tem que fazer é criar um caminho para que as ruas consigam ver em você, que é o representante, um verdadeiro representante. Falam, eles estão abrindo mão e querem nos ouvir. Aí você teria algum prazo. Aí falam, vai demorar demais, e daí? Então você acha que ela não errou a mão, não? De maneira alguma, o plebiscito mas isso já foi para as calendas, né? Mas aí o que aconteceu? Mas a base dela e o próprio Congresso não tinha interesse no plebiscito. Exatamente. Aí nesse momento, a grande imprensa, ouvindo os técnicos do além, começaram a achar que o plebiscito era uma bobagem. Técnicos do além, com eles não explicavam nada. O problema é que os institucionalistas, que é uma linha de análise teórica, que vê a sociedade pela instituição, eles se apavoram quando começa a se questionar qualquer representatividade formal. Há um pavor desses teóricos, que é uma teoria que ressurgiu do nada nos anos 70 e que vai para os Estados Unidos e chega em algumas universidades brasileiras com uma ideia assim, de uma fala de gravidade, com pessoas racionais, e que, na verdade, ele é um descaso com a representação. Se você pega e fala para esse pessoal, os partidos políticos, da forma como eles estão estruturados, não representam mais o cotidiano, eles apavoram. Mas por quê? Isso é anarquismo, é fascismo? Não. E qualquer instituição, até eu, tenho um tempo de vida. E tem uma hora que eu morro, ou não. Tudo mundo. Então, assim, você entender que instituição é algo, que é um oráculo, que não muda, que não envelhece, é você ser contra a vida, ser contra o ciclo da vida. Rudá, a ideia do plebiscito, ela foi bem recebida, fosse plebiscito ou até referendo, mas a população de maneira geral recebeu essa possibilidade de participação como uma boa possibilidade. Só que quando chegou ao Congresso, o Congresso resolveu dar o troco na presidente Dilma, que a presidente Dilma todo mundo sabe que não negocia, não conversa com o ministro, não conversa com o parlamentar, não os recebe em gabinete. Parece que ela não está melhorando muito isso não, né? E pelo jeito continua, né, Barroso? Continua no mesmo ritmo, né? E essa insatisfação generalizada que existe, inclusive, até da própria base, até de deputados petistas, e a gente já falou sobre isso algumas vezes. PMDB principalmente, né, Ana? Esses partidos resolveram dar o troco na presidente Dilma, enterrando a possibilidade de uma consulta popular, fosse ela em qual modalidade que acontecesse. Mas, por um outro lado, será que o efeito não pode ser o contrário e ser um tiro no pé, o tiro sair pela culatra a partir do momento que eles enterram a participação popular que vinha sendo bem vista por quem saiu às ruas e por quem está ligado, de fato, nessas informações, nesses últimos acontecimentos? Olha, é fácil responder. Entra no Facebook e começa a ver no Brasil inteiro como que os jovens estão respondendo a isso. Eles estão, olha, eu mesmo, que critiquei publicamente qualquer ato de violência, que atos de violência não eram legítimos, eu estou sendo criticado nas redes sociais por muita gente todo dia falando, não era você que defendia? Agora olha os seus deputados e senadores, nós vamos quebrar tudo.
Está nas redes sociais. Você tem analisado Hoje, isso continuadamente, depois inclusive, das manifestações, e o pique, vamos dizer assim, o afã ainda continua, de uma certa maneira, o mesmo? O que acontece é uma onda de irritação violentíssima contra toda a institucionalidade política. Toda. Assim, é impressionante, você não tem mais... você tem alguns que falam, vem para a rua de novo, tem gente esboçando isso. Agora, a raiva, eu acho que agora atingiu alguns segmentos que no início das manifestações de junho estavam muito assustados. Até gente que falava, mas o que é isso? Isso é uma coisa desorganizada, isso pode dar em nada. Hoje, eles entenderam melhor e estão absolutamente irritados com os representantes nossos, né? Agora, nós podemos dizer que a Dilma é a principal atingida por essa onda de manifestações, porque dá para a gente perceber muito que muita gente não tem aquela separação de legislativo, executivo, judiciário, municipal, estadual e nacional. Então acaba que a coisa respinga sempre no colo do presidente. A presidente é quem está mais em voga. É ela que está à frente, é ela que tem a visibilidade maior. Ela que faz a política. Em terceiro lugar, como ela é que coordena o orçamento do Mas país, pelo 60%, fato, 70%. E outra também, ela não conseguiu domar a própria base, até para poder manter o discurso dela inicial. Troco, né? Mais uma vez, ela vai vir com um discurso enfraquecido. Mas a gente pode falar também que, em 2014, além de prejudicar muito a pré-reeleição da Dilma, pré-candidatura à reeleição da Dilma, os políticos que estão em cargos eletivos, eles podem ter esse temor também? Você acha que a renovação vai ser grande ou vai respingar não sei se a renovação vai ser grande. Eu acho que a frustração crescente vai levar a uma massa de votos brancos e nulos altíssimo. E aí eu não sei se a contabilidade vai gerar em função disso. Pode ocorrer justamente que os votos válidos sejam das pessoas que já estão vinculados a essa clientela criada por esses políticos mais tradicionais. Então, eu não saberia te dizer se vai ter uma forte renovação. Só vai ter se a maioria das populações despejarem votos em gente que não está aí. Mas se for uma massa muito grande de brancos e nulos, não é exatamente isso na contabilidade final que vai gerar. Exatamente. Agora, o que eu acho? A gente sempre fica pensando, fazendo uma análise sobre a crise do governo Dilma, imaginando que não vai ter nenhuma reação. E política, a gente tem que sempre lembrar da filosofia do Garrincha, né? A gente tem que combinar com o adversário para a jogada dar certo, né? O que eu temo é que hoje o governo federal tem armas poderosíssimas, muito maiores que a oposição. E se ela resolver abrir a caixinha de bondades, ela pode se reeleger e 2015 a economia vai estar no inferno. Nós vamos ter que pagar essa conta, muito parecida... A gente já está pagando, na verdade. O 2010 nós estamos pagando até agora. Exatamente. Mas você imagine no momento que a gente começa a ter aumento de inflação, nós temos queda das importações e investimentos da China, que de fato é o que fez o Brasil ser esse país magnífico dos últimos anos, foi a entrada de recursos da China, sem dúvida nenhuma. Se você começa a ter esse cenário econômico que já estava debilitado, que as manifestações de junho, na verdade, era o primeiro sinal lá na boataria do Bolsa Família, de que ele ia acabar. Ali já se revelou que havia uma crise de segurança e de identidade da população que sempre votou no lulismo. 920 mil contas sofrendo saque por causa de um boato, né? Então ali já começava um pouco essa história de junho. Mas o fato é que se ela resolver reagir, e eu imagino que ela vai reagir, e começar a abrir cada vez mais, e principalmente em 2014, essa caixinha de bondade, 2015 vai ser talvez o pior ano de 20 anos do país. Mas está dizendo que ela pode abrir essa caixa de bondades e ser reeleita e conseguir uma reeleição. Mas hoje a gente vê em círculos do PT uma grande tendência a querer voltar a apostar em Lula, né? Embora ele tenha de enfrentar vários processos aí, né? Porque o Lula fica assim como aquela carta na manga, né? Aquela carta na manga que se a Dilma der errado, Lula vem aí, né? Veja, aí nós temos duas situações. A primeira aí, se o Lula mandar todo mundo calar a boca. Ele é o dono do PT. Ele manda calar e acabou. Ou seja, não acabou, alguém vai ter coragem de enfrentar o Lula? Mas então, é aquela história, se o projeto de poder dele estiver em risco também, porque o PT tem um projeto de 20 anos no poder, né?
E se esse projeto dele entrar em risco, será que ele se furtaria a essa possibilidade? Aí vem a segunda possibilidade. Vamos então projetar que ele é candidato. Primeiro, se ele for candidato esse ano, ele destrói o governo Dilma. E isso significa que ele vai dar condições para durante um ano a Dilma ser atacada publicamente e sem argumento de defesa. Porque aí veio do criador a resposta de que ela falhou. Então ele não pode ser candidato, nem dar condições para parecer que ele é candidato nesse ano. Seria a primeira vez que o criador come ele criatura, não. Né? Mas se for o ano que engole vem... a criatura, né? Se for do ano que vem, ele vai ter que fazer isso até as convenções de junho. Né? E ele não pode fazer em cima da hora. Para que ele consiga sair de tal maneira que ele não tenha risco algum, ele vai ter que construir o mito político. Ou seja, ele tem que aparecer como um salvador. O Messias. Como Messias. Messianismo. E aí ele vai ter que aparecer como uma pessoa que não queria, que ele sempre falou que não. E você sabe como que ele vai fazer isso? Primeiro os empresários vão falar que querem ele de volta. Aliás, já falaram. Se você pegar os jornais de economia, eles já estão falando. Você acha que eles estão falando espontaneamente? Das indústrias, Depois gente já começa a vem as centrais perceber sindicais. movimento. Aí vem as igrejas, vem as ONGs, um a cada dia. Aí vem a UNE, vem a UE. Aí começa e acabou. Aí, assim como o Jânio, ele vai ter que pegar e falar assim, bom, gente, eu não queria, vou consultar a Marisa. Aí vou consultar a minha filha, vou consultar o bispo, o padre, o papa. Até que ele volta e fala, eu vou ter que me doar, eu não quero, tenho um problema de saúde, mas nesse momento ele é ungido. E aí não tem mais para ninguém. Isso é um perigo político tremendo. Porque aí nós entramos numa confusão clássica entre partido, Estado e nação. Vocês sabem para onde que vai uma história dessa. Bom, agora vamos dar mais um intervalo para voltar com esse tema aí, que esse tema está interessante, falar também dessa reforma política, agora a cargo do Congresso. Daqui a pouco. Voltamos com cena política, o Dati perguntando isso, voltando para esse aspecto da reforma, que você disse que a presidente colocou de uma maneira correta, mas o Congresso tomou para si. Vai conseguir fazer alguma coisa? Não, agora acabou. Acabou lá a e acolá. Acabou a reforma política, não tem mais. Reforma política está no Congresso há umas 5 legislaturas, né? O Senado fez um excelente trabalho, nós temos documentos importantes, fizeram várias propostas, como criação de federação de partido, entrar em todos os temas. Nós já temos muita matéria sobre isso. E não se fez nada. Eu lembro no final do governo Lula, que ele fez um seminário no Rio de Janeiro, e ele dizia o seguinte, no final da minha gestão a reforma política está feita. Uhum. E a Maria da Conceição Tavares, grande economista portuguesa e desbocada, lá do fundo gritou, duvido, o Lula que estava empolgado parou, encarou, isso aí saiu no jornal, encarou a Conceição e continuou falando. Quem estava certo? Então assim, não há acordo. No início do governo Dilma a gente percebeu que ela tentou e tal, foi falado muito isso, mas ela não foi muito incisiva também, como outras A questão é o seguinte, reforma política é para alterar a estrutura de poder existente. Você dá a reforma para quem vai perder, aí é ignorância. E Rudá, tem também uma coisa que a gente já está... Hoje, por exemplo, mal passou aquela fase de maior fervor das manifestações. Hoje, né, os deputados já fizeram 2 propostas de não ter mais recibo de doação de campanha. Então essa que seria a reforma, né?
Exatamente. Ao contrário. Ao E liberar aqueles Reforma, né? candidatos que têm Desreforma. ficha suja para disputar pleito. Olha, o que aconteceu de fato lá dentro do Congresso foi que, no calor da manifestação, começou a se tentar desencavar propostas que mais ou menos dialogavam com a rua. Quando começou a chegar perto do final da Copa, das confederações, então vários lobbies entraram no Congresso, dos artistas. Por exemplo, agora, nesses dias, vai ser votado, eu acho que é uma categoria importante, principalmente porque eu gosto muito do local onde eles trabalham, mas vai ser votado a aposentadoria especial para garçom. Adivinha por que vai ser votado no Congresso? É uma pauta assim tão urgente? É porque os lobbies entraram, os deputados assustadíssimos, os senadores, começaram a recuar e estão votando em tudo para ter um pouco de paz. Gente, o Congresso hoje é falido do ponto de vista da representação. Falido. Se nós formos levar a sério, nós tínhamos que extinguir o Senado. O Senado não tem por que existir Mas no Brasil. como você diz, lobby, não o lobby das ruas, né? Das Não, manifestações. Os lobbies gerais. Agora, os Entraram das pelos ruas, não. caminhos, Os entendeu? das ruas, não, né? Não E, tem Rudá, como. mas tem- Rua é algo que apavora quem ganha como representante e não representa. Porque quem representa de fato adora as ruas. Está o tempo inteiro ali, porque é o seu alimento. Mas quem está ali... O apavora muitos nossos governantes, muitos daqueles que hoje estão no executivo, inclusive. Não, e você né? veja Foram como- criados em gabinete. Como você dizia, o PT inaugurou uma forma de gestão que se aproximava das ruas com o maior orçamento participativo. O que o governo Lula fez nessa direção? Nada. Aliás, ele expulsou do governo todos aqueles que caminhavam nessa direção. Ivo Poleto, Frei Beto, Marina Silva, e todos que estavam ali tentando discutir gestão participativa, não conseguiram 1 milímetro dessa gestão. Então, eu acho que agora, 10 anos depois, é o sistema inteiro que está no banco dos réus. Agora, o que você acha, por exemplo, a Dilma, ela tem governado com pactos, né? O pacto, se a gente for pensar de uma maneira mais limitada, assim, bem superficial, é um pacto com os outros poderes. De certa maneira, ela está dividindo a responsabilidade com o Congresso. Teria alguma coisa que ela poderia fazer para chamar para si só a responsabilidade? Eu acho, Ou não? Eu acho que só no campo econômico. Só no campo... Mas porque não, no também campo- não foi feito. Não, pois é, no campo econômico, o que significaria isso? Ela aumentar muitos recursos do Bolsa Família, criar algum programa adicional que elevasse a qualidade de vida para outro campo dessa população, o que a gente chama de não políticas de proteção, mas políticas de promoção social. Você não só protege para que as pessoas tenham um mínimo de condição de vida, mas você galga um patamar acima da sua qualidade de vida logo em sequência. Se ela, por exemplo, começar a criar algum tipo de imposto progressivo e com isso, canalizar, por exemplo, os recursos do pré-sal para essa área social, criar uma grande plataforma que depois vai estourar e segurar qualquer tipo de correção dos preços relativos da área de serviço público. Porque ela está para estourar, né? Nós tivemos um aumento de gasolina, nós teríamos que ter um outro. Há uma pressão muito grande do pessoal do biodiesel. Então, assim, se ela segurar esses preços, e aí ela enfrenta, é o que alguns estão dizendo que é ir mais para a esquerda. Ela estoura a economia em 2015. Então, assim, a minha visão é que a única saída dela para ela chegar a algo próximo da popularidade que um dia ela já teve, é se ela entrar no terreno da economia. Na política, ela fez... Na verdade, o que nós temos é um acordo de cúpula. Nós temos a amarração... Nós temos um acordo de elites. As elites estão muito satisfeitas com o que o Brasil é hoje. O problema é que a rua não é elite. Então, você não tem por onde... Como que você faz uma guinada de 180 graus em um ano? Não tem como. O risco é altíssimo. E se o pessoal dos centrais sindicais fala, não vou nessa? E se a igreja fala, não vou entrar nessa aventura? Ela não tem as condições que o Lula tinha. Então, a única saída é a economia abrir a caixinha de bondade. E aí vai ser um Deus nos acuda. E também tem a outra questão, vamos bater nessa tecla, ela nunca teve facilidade, nunca abriu muito bem as portas do gabinete para negociar com a base. A gente estava falando, né, inclusive,
de uma declaração do governador Eduardo Campos, que é uma figura que vai vir com tudo em 2018. Ela bateu a porta na cara dele, ele chegou a relatar em visitas aqui em Minas que ele teve que buscar a imprensa para pressionar por demandas dele. Logo ele, que é do PSB, que está na base e que pode correr um risco, às vezes, de fazer uma oposição a ela. Eu estou só complementando que ele está aí na imprensa todo dia falando que o diálogo dele é com o Lula, né? Exatamente. Ele pula a Dilma e vai lá conversar. Vai o Lula. Eu acho que aí tem um aprendizado para nós, cidadãos, né? O primeiro é que poste não sabe governar. Exatamente. Então, essa história de eleger poste é bom para aquele que lançou o poste como candidato e emprestou a sua popularidade para eleger. Mas política é coisa de profissional. Política tem que estar no sangue. E política não tem nada a ver com empresário. Porque aqui também, aqui em Belo Horizonte, nós temos uma pessoa que revelou a sua incapacidade política, que é o prefeito Márcio Lacerda. É o pior prefeito de longe nas manifestações de junho. Eu nunca vi ninguém tão desprovido de qualidade política como esse prefeito. Você vê os governadores, toda essa nova geração é uma geração, que o Lula chamou de poste, né? É uma geração que não sabe fazer política. Eles acham que são empresários públicos. Só que política é a arte da negociação, do convencimento, da construção de hegemonia. A pessoa tem que ser habilidosa. Você acha que eles aprenderam a lição? Porque estão procurando... não estou chamando a pessoa de poste, não conheço ela politicamente, mas tem se falado muito, pelo menos 4 partidos estão procurando o filho do Zé Alencar, o Josué, para se filiar e tentar lançá-lo, não sei se é um balão de ensaio, se é realmente algo... Recuperar essa grife política José Alencar, né? Mas eu outsider, porque ele não estaria nesse meio. Eu estou falando exatamente disso. Josué não descartou, ele deu uma entrevista recentemente ele não descarta. ao Estado de Minas, se eu não estou enganado, e ele não descartou a possibilidade de se filiar e entrar na política mesmo. Mas você não acha, então, que ele está fadado a isso? Lógico, a gente não pode julgar ainda. Mas ele não seria um pouco dessa turma que surgiu? Você citou Lacerda, Anastasia, Dilma, né, que são pessoas que foram feitas por seus... Foram fabricadas, foram políticos fabricados. Eu acho que a gente... primeiro, esse pessoal já demonstrou que eles não têm capacidade de dirigir o país, né? Eles são pessoas que talvez sejam bons técnicos, bons ministros, secretários, mas não está à frente da coisa pública, né? Você faz esse julgamento da presidente Dilma, do governador Anastasia e do prefeito Lacerda? Todos eles. Vale para os 3? Eu estou falando também do Fernando Haddad, em São Paulo, estou falando do Alckmin, que não é tão jovem, mas de fato... Ele foi chamado de, como que é, sorvete de chuchu? Picolé de chuchu. Por causa disso, quer dizer, é uma pessoa anódina, insípida. Ele não é um político. Eu acho que está na hora da gente aprender e revogar aquele discurso dos anos 90, que o melhor político seria um bom empresário, porque estaria rico, já não vai roubar, a gente já percebe que não é verdade mesmo isso. E em segundo lugar, que é uma pessoa que sabe gerir empresa, mas as pessoas... Os conflitos, os jogos de poder, os interesses que são conflitivos, como é que ele faz para o país conseguir crescer numa estabilidade social e política? Isso é habilidade, gente. Isso é acordo político, isso é estofo, é representação histórica, não vem do dia para a noite. O que é que esse novo político, forjado a partir dessas manifestações, tem que ter? Porque a gente está dizendo que existe uma crise de representação, que a oposição, e eu concordo com você, ela não representa essa mudança que foi clamada, foi pedida, foi cobrada nas ruas. O que esse novo político que quer representar essa parcela de insatisfeitos que é cada vez maior tem que ter para ele agradar? Pergunta completando e o perfil, qual que seria esse perfil, né? Porque até agora não apareceu um perfil. Teve esse caso aí da Marina Silva, que foi mais apoiada lá pelos manifestantes, mas não existe um perfil do novo político pós-manifestações. Veja, seria alguém como um Lula do século XXI. O Lula tem a liderança ainda, é carismático, ele tem a história, esse estofo que eu falei, mas ele é do século XX. Ou seja, ele fala do movimento sindical, ele fala daquele mundo do trabalho. O que nós temos com a marca hoje? A marca são as redes sociais. Eu não estou dizendo que rede social só como estrutura de comunicação, eu estou falando como lógica da cidade, lógica da vida. Isso significa o quê? Que você, em primeiro lugar, tem que cada vez mais valorizar os desorganizados. Aqueles que não seguem liderança, a geração Y. Não segue liderança, não segue uma voz de comando central, a burocracia, ele vai porque ele confia.
Ele sabe que ele não vai ser usado como massa de manobra. Falando nisso, o Aécio Neves anunciou hoje a rede temática do PSDB, né? Mas o PT também. O PT criou uma maneira também. de contrapor na rede de O sustentabilidade. governo federal lança, se não me engano, amanhã. Ou seja, todos eles vão correr atrás daquilo que eles nunca Mas essa rede queriam. também que o senador lançou, ao que parece, pelas negociações internas, é porque o PSDB jovem nacional ainda era mantido por uma equipe ligada ao Serra. Serrista, né, para combater o Serra. Então, aliás, foi o pessoal que lançou logo no primeiro dia de manifestação a carta que não iria para a rua, que era uma coisa de baderna e um ataque ao Alckmin, né? Esse exatamente. É o pessoal da juventude do PSDB. Olha, esse pessoal todo acabou, não tem a ver com uma questão etária, tem a ver com mental. Ou seja, é um pessoal com a mente no século XX, nos jogos palacianos e tal. Enfim, eu acho que a grande questão, a grande deixa, a senha é a gente tentar entender a lógica hoje social e política das redes, porque elas conseguem plasmar para a gente o que está acontecendo na rua. Se for um político que consiga entender esse tipo de maleabilidade, comunicação, capacidade de inserção no diferente, e isso é muito difícil, talvez surja um novo líder, não é para agora. Esse seria o novo perfil, então. Exatamente. O novo perfil. Cena Política volta daqui a pouco. Cena política e vamos falar de eleições. As manifestações nas ruas, de uma certa maneira, paralisaram as articulações, a antecipação eleitoral que estava acontecendo. Ninguém está se aventurando, em termos de político, a apresentar, mostrar a cabeça. Mas parou mesmo a sucessão? Parou mesmo a eleição, no seu entender? De jeito nenhum. Primeiro, só diante das câmeras, né, Rudá? Claro, porque um ano antes, você sabe que em política, quem sai é como corrida, né? O famoso coelho. Quem sai primeiro na corrida não é o que ganha. Leva um tiro, é o que desgasta o outro. Né? Então você lança um nome que é para ele não sair. Para queimar. Exatamente, para queimar. E aí expõe os outros. Tal. Por exemplo, é por isso que eu vejo que a estratégia até agora, pior até o momento, é do Serra. Ele praticamente já se lançou. Ele vai ser destruído. Ou seja, ele se lançou a fusão do PPS com o PMN, o Lula pôs o dedo, acabou com a fusão. Eu digo que o governo federal tem muito mais recursos que a oposição. O PPS se recuou, acusou o golpe e ofereceu o partido para o Serra. O Serra meio que faz um jogo dizendo é capaz que eu vá. Se ele for, é uma queda. Mas de uma certa maneira os políticos esconderam, né? Esconderam. Sim, submergiram. Na verdade, nós tivemos pesquisas durante as manifestações aqui em Belo Horizonte e aparecia o senador Aécio Neves em quarto lugar, atrás da Dilma. Né? Então, assim, a situação não é boa também. Né? Aqui, até em Minas, as pesquisas que nós temos divulgadas pela imprensa em Minas demonstra o candidato do PT muitas vezes acima do candidato do PSDB, qualquer um que seja lançado. Então a situação é ruim para todo mundo que está na situação. Não está mais aquela questão Minas, aquela coisa mais previsível, né? Nada o candidato do Palácio. Agora, eu acho o seguinte, essa questão Só uma questão. Da mesma forma que eu falo que o governo federal tem muito mais bala na agulha para atirar do que a oposição, do ponto de vista federal, também é verdade que a hora que a máquina do governo estadual começar a andar, ele vai sair lá de baixo. Existe muita bala também. Então, tem muita bala. Então, mas ainda assim dá para fazer a leitura que algumas pessoas fazem de que, pela primeira vez, o PT tem uma chance real de levar o governo de Minas, apesar dessa história da máquina, porque certamente ela vai entrar no jogo. Entre outras coisas, porque o candidato do PT é o com maior perfil tucano
dos petistas mineiros. Tanto que ele chegou a usar uma camisa azul, que foi até piada nos bastidores. O governo dele... Final lá de 2010. É óbvio que os petistas não vão falar isso, mas o governo dele foi uma desmontagem da prefeitura, de tudo que o Patrus fez, entende? De inovação, que ali era uma gestão petista, né? Por exemplo, implantar o orçamento participativo digital era justamente tirar a possibilidade do confronto de ideias da educação política, ou seja, era algo muito técnico, muito plástico. E questões que estão até vindo à tona, como os contratos com as empresas de transporte coletivo. Ele pega e faz uma reforma que administrativa. Que as planilhas estão mal explicadas, vieram de lá. Pois é, ele faz uma reforma administrativa que pouca gente se lembra, que só faz da cintura para cima da gestão, e ele não aumentou a participação territorial, não descentralizou. Então, assim, há uma série de dados que mostra que ele não tem diferenças teóricas, conceituais e programáticas com os tucanos, de tal maneira que a transição não vai ser muito difícil. Aliás, ele tinha sido cotado para ser o presidente da Agência de Desenvolvimento Metropolitano e o Aécio sinalizava para isso, e deu a resistência foi da base do Aécio. Ou seja, não veio nem do PT, portanto, eu acho que não é uma transição assim tão dolorosa, tão doída. Agora, se ocorrer, né? Pode ser, a gente pode encarar também essa grande, nessas pesquisas, né? Ele com 35%, 34%, a gente está falando do Fernando Pimentel, ele tem um recall também considerável. Sem contar que ele está com a Dilma, ele está na cola da Dilma, de certa maneira aparece também, né? Ele está sempre ele é o ministro na imprensa da cota pessoal da presidente. Da cota pessoal da presidente. Agora, você acha que o PT, porque o PT não está tão quietinho assim como muitas pessoas pensam. O PT está fazendo reuniões regionais, caravanas, estão praticamente trabalhando já o plano de governo do Fernando Pimentel, colhendo propostas, tem também um movimento aí de filiação. Esse tipo de trabalho que o PT está fazendo ajuda a evitar que esse recall do Fernando Pimentel vá para o espaço na época do pleito? Você acha que consegue segurar esse 35%? Só complementando, você tem visto mais o PT, os outros lados não estão se mexendo. O PSDB eu não tenho visto. De uma indefinição, eles estão com um problema, que é o Alberto, o vice-governador Alberto Pinto Coelho, o deputado federal Marcos Pestana, chegaram a falar no Nárcio Rodrigues. Mas o nome mesmo mais falado nos bastidores é do presidente da Assembleia. Né? É do Diniz? Do Diniz Pinheiro. É o que converge mais, é o que dizem que está mais nas bases, que viaja mais, que articula mais. O restante, nos bastidores, eles dizem que não tem nem condições pelas pesquisas, pelas articulações. Me falaram de um acordo de cavalheiros entre ele e o vice-governador. Um deles, às vezes, pegaria, inclusive, a suplência do Senado. Mas isso foi há 3 meses atrás, né? E a negociação está acontecendo. Não, por isso que o nome do Márcio Lacerda é sempre cogitado, né? Inclusive pelos tucanos. É o nome dos sonhos, né? Porque é o único que, nesse momento, competiria mais de igual para igual. Ou seja, isso já revela como que o campo está instável. Agora, veja, a grande questão nesse momento, eu acho, é justamente os pequenos partidos que apoiam a gestão tucana. São porque muitos. Eles estão apavorados de perder o cargo. Eu vou explicar melhor para quem está nos assistindo. Um pequeno partido ele só sobrevive se ele tem militante profissionalizado. A única forma dele ter militante profissionalizado é se ele fizer um acordo com quem está no governo e conseguir cargos. E aí ele tem vários cargos, dezenas de cargos. Aparelhar também, de uma certa maneira. Aparelha mesmo. Isso é a política brasileira. É o que acontece em Minas. Esse pessoal que está desesperado. Eles estão falando, se a gente continua com o grupo do Aécio e ele perde, o que vai acontecer com a gente? Só que você mesmo acabou de falar que o PT é um partido muito profissional da política. Altamente profissionalizado. Eu até cortei, ela estava falando que está movimentando muito, o PT está se movimentando. Vocês acham que não vai começar a ter negociações de bastidor com esses partidos? Você acha que da mesma forma que o PSDB tenta comer o espólio da gestão da Dilma, não vai acontecer a mesma coisa aqui em Minas Gerais? Aliás, é muito parecido. Inclusive os pequenos partidos, muitos, eles registram o apoio às candidaturas majoritárias ali no TRE às 19 horas. Exatamente. A negociação é literalmente até o final, até o último segundo. Quem oferece mais. Então, nós vimos isso acontecer em 2012. Então, respondendo um pouco a tua questão, que eu diria o seguinte, vamos pensar um pouco. O que você faz daqui até o final do ano?
você começa a estruturar a tua candidatura enraizando. Esse é o momento de você organizar o teu exército. Não é hora para sair na rua. Para que você vai aparecer? Qual é a vantagem que você tem? Aliás, Fernando Pimentel tem nesse momento uma vantagem razoável porque ele não está aparecendo nada. Então ninguém na rua xingou o Fernando Pimentel, ninguém o atacou. Isso é muito vantajoso. As matérias de jornal não falam mais de problemas, de ações contra ele, denúncias. Mais ou menos. Saiu uma semana passada que todos os contratos de consultoria da gestão Pimentel estão sob suspeição no Ministério Público. Não estou dizendo que não houve. Eu estou dizendo que não aparece nas manchetes dos jornais. Né? Ou seja, esse é um momento que ele está numa situação tranquila. Ele tem que fazer um acordo interno no PT para ter um armistício, ele já fez isso. Ele tem que começar a articular algumas lideranças regionais importantes. E aí vem de novo o cofre do governo federal, porque você vê, por exemplo, várias regiões recebendo, independente de ser do partido aliado ou não, ao governo federal, eles são da base dos deputados. Hoje são os deputados federais que comandam os partidos, e que não só o PT, todos os partidos são comandados por deputados federais, porque eles é que dão o caminho de acesso às verbas federais. Então, assim, os deputados federais é que formam hoje a coluna vertebral da República no país. É a figura mais importante hoje da República. Esse pessoal é que o Fernando Pimentel e o Aécio está querendo articular. Eles é que vão fazer o jogo lá com o vereador, com o prefeito. Então esse é o momento de você organizar o teu exército. No final do ano, depois você tem festas de final de ano, aí você começa, no início do ano que vem, que você tem que começar a solapar a imagem do teu adversário. Agora, e aí que vão tentar enquadrar vocês todos o tempo inteiro, ligando, você soube. É verdade. É verdade, é assim que funciona. Exatamente, aí vem a do fase dia a dia, sabe mais disso. complicada. Agora, em meio a tudo isso, Rudá, você acha que o PSDB está perdendo muito tempo? Porque aqui em Minas o PSDB depende de uma sinalização do senador Aécio Neves, que é candidato do PSDB à presidência. O PSDB está perdendo tempo nessa indefinição entre Alberto Pinto Coelho, Diniz Pinheiro, Marcos Pestana, Nárcio Rodrigues e Companhia Limitada? Está. Se ele tivesse recurso, a gente poderia aguardar que teria uma boa novidade para Minas Gerais daqui 6 meses. Mas eles não têm recurso. É por isso que eles ficam falando que Minas está tendo perda de recurso, que o fundo de participação dos estados é muito limitado, que a dívida tem que ser renegociada, porque eles não têm bala na agulha. Aí, então, é hora de você tentar construir um nome rápido. Eles estão perdendo um tempo precioso. Porque sempre houve um nome natural. Até o nome da Anastasia, mesmo que ainda em 2010 ele fosse, de certa forma, desconhecido do eleitorado, mas ele era o vice-governador. O vice-governador é sempre um candidato em potencial. Sempre foi o braço direito do Aécio. Posso, então, pegar e terminar? Por isso que, para o PSDB, também é bom não ter reforma política. Porque se eles não têm dinheiro do governo estadual, se o governo federal tem mais recurso, para que eu vou mudar as regras de financiamento? Nessa altura do campeonato. Aí seria o mudar a regra do jogo assim no final da partida. Então não vai ter reforma política de maneira alguma. Porque nem base, nem governo, nem base, nem oposição querem, então. Exatamente. Muito bem, o debate está muito bom, mas cena política está chegando ao fim. Agradeço a Ana Flávia, do jornal Hoje em Dia, Rodrigo Freitas, do O Tempo, cientista político e também sociólogo, né? Cientista social, Rudá Risse. E agradecemos principalmente a você. Cena Política volta na próxima semana. Até lá.